Bom dia, pessoal. A gente comenta sobre esse livro incrível que eu reli esse ano, que é um dos meus favoritos e, assim, melhorou ainda mais com essa releitura, que é O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Procedimento padrão: se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, enfim. Então vamos enrolar e bora pra resenha. Essa é uma resenha que eu estava muito ansioso para fazer, por quê? Porque a gente não tem muitas resenhas deste livro aqui na internet. E assim, as que a gente tem, nem todas são assim extensas e realmente muito boas, assim. Não estou ali falando mal de nenhum booktuber, só acho que para a grandiosidade desse livro, eu acho que um vídeo ali de 20 e poucos minutos não é o suficiente, todo respeito. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que seja realmente difícil você se aprofundar em um vídeo assim mesmo a respeito desse livro. Por quê? Ele é realmente um livro assim que, primeiro, que ele não é muito popular, na verdade ele é o contrário, ele é conhecido, só que ele é aquele famoso livro que é muito mais comentado e ovacionado do que de fato lido, por várias razões. A primeira é nítido, né? A estrutura que esse livro vai seguir, pelo menos para que você tenha um entendimento realmente completo desse livro, um entendimento proporcionado e fazer, sugerido pelo próprio autor, que pode ser cansativo para a maioria das pessoas. Ele facilita, só que eu sei que pessoas não vão ter muita paciência para seguir o tabuleiro, nem ali seguir outros tipos de leitura, que praticamente assim, todo ano, todo momento, tem alguma nova versão, outro novo tabuleiro, outra ordem para que você leia este livro. Então fica, às vezes, não só difícil de decidir, como ficar ali seguindo essa ordem, às vezes possa ser um pouco cansativo. Mas ainda assim, eu imagino que seja melhor, porque ler como romance convencional, este livro não foi feito para isso. Apesar de que você pode ler e você consegue extrair ali, talvez ali, o micro, mas você não vai conseguir pegar tudo que esse livro tem a oferecer se você ler ele como um romance convencional. Segundo é que, bem, o Cortázar ele sempre foi alguém bem erudito, sempre foi alguém muito intelectual, só que nos contos, por conta ali da, os contos dele, apesar de alguns serem um pouco mais longos, eles meio que vão bem direto ao ponto. Então acaba sendo mais fácil. E aqui o Cortázar faz justamente o contrário. Ele vai lá e ele vai tirar até a última gota de conhecimento que ele tem, vai pôr neste livro e vai estender ele. Inclusive, nessa edição da Companhia das Letras, que é muito boa, inclusive, a gente vai ter ali umas 80 páginas no final, a gente vai ver algumas correspondências e alguns ensaios ali sobre o jogo da amarelinha, e vai mostrar ali que o Cortázar ele nunca foi exatamente um romancista. Ele não é o único romance dele, esse daqui. Só que ele é um dos poucos. Ele sempre foi um contista. Ele sempre foi alguém de histórias curtas. Não à toa este livro vai ter muitos capítulos. São ali, se você for realmente ler ele como se deve ser lido para extrair tudo, são 156 capítulos. Então, realmente tem esse negócio de divisão bem definida, essa narrativa também não linear. Então, são vários pedaços curtos. Não à toa, a gente também tem muitos comentários do Roberto Bolanho sobre este livro. Então, se você já leu o Detetives Selvagens, que eu li esse ano, você vai se identificar bastante com esse negócio de serem vários pedaços pequenos que formam uma história muito maior. Acho que só atrás do Arco-Íris da Gravidade esse é provavelmente o maior livro, maior exemplo ali da contracultura ali no pós-guerra. Talvez também com o On the Road, do Jack Kerouac, só que esse aqui tem muitas peculiaridades junto com o Arco-Íris da Gravidade. Então, esse aqui é um livro completamente exótico e bastante conhecido, mas não realmente popular. Pois bem, do que é que se trata este livro? O Cortázar já vai ter ali um pouco nas entrevistas dele e também ali nessas correspondências, falando que ele queria escrever algo completamente diferente do que tinha ali, só que ele não conseguia achar o ponto de entrada, como começar as ideias que ele queria pôr no papel.
E realmente o método que ele achou foi genial. Uma narrativa que não é só não linear no escrito reto. É não linear nas páginas. Porque o método de se ler este livro, os capítulos são 156 capítulos. E nós vamos ter as duas primeiras partes no qual são divididos esse livro, que são do lado de cá e do lado de lá. Basicamente, essas 56 primeiros capítulos vão ser a história geral do livro. Basicamente, a nata do que você basicamente precisa saber para entender essa história. E mesmo assim, isso não está de modo linear. E daí nós vamos ter mais 100 capítulos, que geralmente não vão ser exatamente capítulos. Alguns vão ser colagens de artigos, outras vão ser digressões de outros personagens, escritos que nem parecem dos personagens, mas mais do próprio Cortázar. Vai ter poesia e um monte de coisa avulsa que vai ali estar entre esses capítulos principais, se você seguir alguma ordem que não seja ler ele como um romance convencional, e a partir disso é suposto que você pegue os pedaços dessa história e você monte ela da forma que você imagina estar correta. Como é mostrado aqui, na primeira página escrita do livro, nós vamos ter o escrito do próprio Cortázar junto com o tabuleiro que ele mesmo propõe para que você leia. Tabuleiro de leitura. Esse livro é, à sua maneira, muitos livros, mas acima de tudo, 2 livros. O leitor está convidado a escolher uma das duas possibilidades seguintes. O primeiro livro se deixa ler na forma comum e corrente, e termina no capítulo 56, ao pé do qual há 3 vistosas entrelinhas que equivalem à palavra fim. Com isso, o leitor dispensará sem remorsos o que vem depois. O segundo livro se deixa ler começando pelo capítulo 73, e depois na ordem indicada ao pé de cada capítulo. Em caso de confusão ou esquecimento, basta consultar a seguinte lista. A gente vai ter ali a ordem de capítulos que é suposto que você leia. E assim, esse é o tabuleiro que o próprio Cortázar ali propõe, está aqui. Então é a ordem que a maioria das pessoas vai seguir. Só que o ponto é que este livro é quase que completamente independente em cada um dos seus capítulos. Então ele vai ter uma vibe quase que Finnegan's Wake, que ele não tem ele tem um começo e tem um fim definido. Só que ele não tem o caminho que você segue, você mesmo pode montar. Então tem uma infinidade de páginas na internet que você pode encontrar diferentes ordens para você ler esse livro. Então é claro que por isso causa muita confusão. Como você vai ler esse livro? Qual é a ordem melhor? Mas no geral, eu imagino que a melhor vá ser do Cortázar. É interessante você reler esse livro. Esse livro é quase que feito para você ler mais de uma vez e experimentar diferentes formas de ler, diferentes formas de interpretar a partir dessa ordem que você segue. Do jeito que eu fiz, a primeira vez que eu li linear. Por quê? Porque eu não sabia desse negócio. Por quê? Porque eu tenho o costume mal de que caso o prefácio não seja algo do próprio autor, ou também for muito curto, eu acabo pulando. Então eu não vi na primeira vez que tinha esse negócio. Por isso eu fiquei meio confuso. Mas eu li pela primeira vez, mesmo assim eu tinha gostado muito. Então eu peguei esse ano e eu li através do tabuleiro do Cortázar. E eu tenho que admitir que essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. O livro melhora 200% se você ler em uma ordem que não seja a linear convencional. E mesmo que você leia em outra ordem, eu recomendo que você não leia em ordens que sejam só dos capítulos imprescindíveis, que são do 1 ao 56. É muito bom que você leia os prescindíveis, porque eles têm uns leitmotivs, têm uns ganchos, eles têm ali umas alfinetadas muito boas que melhoram a sua leitura demais. Mas bem, vamos falar um pouquinho do enredo desse livro. A primeira coisa que eu quero falar é que quando você começa pela ordem do Cortázar, você começa pelo capítulo 73. E esse capítulo, ele é um dos mais peculiares, porque ele simplesmente não começa com nenhum tipo de apresentação da história. Ele é simplesmente um ensaio que não dá para identificar exatamente se é algum personagem do livro, mesmo depois que você lê, ou se é o próprio Cortázar. Porque parece muito que é o próprio Cortázar falando sobre o próprio livro que, bem, as pessoas estão prestes a começar a ler. E se você lê pelo 1, você já cai direto na história. Nesse 73, é muito interessante, porque ele simplesmente
dá uma explicação bem poética do que ele quer fazer no livro. Então é meio que um ensaio bem... Não, é bem curtinho ali, são quase 2 páginas e pouco ali, bem curtinho. Mas você tem um panorama ali bem ali imerso na história do que é a ordem, como é a estrutura desse livro que o Cortázar propõe. Pois bem, indo para a história maravilhosa, nós vamos acompanhar a vida de vários personagens neste livro, mas nós vamos ter ali o nosso protagonista, que é o Horácio Oliveira. Ele é um intelectual argentino que está passando uma temporada bem longa lá na França, em Paris, junto com a sua namorada, que é a Maga, que é uma mulher uruguaia, que bem, nem se chama Maga, se chama Lucia, e eles são ali um casal bem próximo, estão ali passando o seu tempo ali livre em Paris. Aparentemente eles tinham inicialmente alguns planos de estudo, mas bem que eles tacam o foda-se para isso e estão ali se divertindo e aproveitando a vida lá em Paris. No caso, toda a primeira parte do livro, que é o do lado de lá, do lado de cá, na verdade, que eles estão ali, são 28 capítulos, os 28 primeiros imprescindíveis, vai ser a história do Oliveira e da Maga se passando ali em Paris. E já vou adiantar para vocês que vocês vão passar muita raiva lendo este livro, porque o Horácio, ele é um grandíssimo de um filho da puta. Ele é aquele típico pseudo-intelectual que se acha o máximo e que e que está sempre menosprezando as pessoas. Ele sempre tem um ego inflado pra caralho, ele sempre tá digredindo, fala as coisas que não fazem o menor sentido e se acha o fodão. E a Maga, ela não é burra, só que, bem, ela tá no ambiente, no caso eles têm um clube de amigos, que é o Clube da Serpente, que ela mesma, quem basicamente uniu todo mundo ali, e bem, todo mundo taca ela pra merda, simplesmente porque ela não é super intelectual, não conhece, sei lá, um autor lituanês do século XVI, super fodinha, super cult. Daí, basicamente, todo mundo toda hora dando pitaco na Maga, falam que ela faz eles passarem vergonha. E, bem, todo mundo é um bando de cuzão nesse grupo, esse grupinho de gentalha intelectual que se acham os fodões, porque, nossa, nós escutamos jazz, nossa, nós estamos ali o máximo, lendo e apreciando arte, estando em Paris. E o pior é que todos os membros da Serpente, eles têm alguma vocação, eles têm alguma experiência grande de vida, eles realmente têm uma tese e alguma coisa, realmente, alguma formação, um trabalho. O Oliveira não tem nada, ele é só um vagabundo que tá perambulando ali e se acha o máximo porque entende de muita coisa. Que no fim ele nem entende tanta coisa. Ele defende ali muitas coisas ali envolvendo a contracultura. E o próprio Cortázar vai ter alguns capítulos em que vai ter ali algumas digressões, e também dentro das próprias discussões você percebe que o Oliveira ele não consegue nem defender direito as próprias teses dele. E simplesmente tem vários momentos em que a pessoa com quem ele conversa fala com muita clareza, de fato consegue defender aquilo que ela pensa direito. E o Oliveira, ele é um bando de, um monte de, uma colcha de retalhos, ele está sempre citando outra pessoa, ele nunca tem uma opinião formada que venha dele mesmo. Então é um negócio muito chato, insuportável de ver esse arrombado falando. Contrapartida, a Maga é quase um anjo, mano. É uma pessoa super gente boa, gentil, e tem que ficar aguentando o Horácio. Que a gente vai ver, basicamente, nessa primeira parte, a queda, entre aspas, do relacionamento deles, porque, bem, eles estão muito tempo lá, eles não estão fazendo muita coisa, e a gente tem esses encontros do grupo, e daí a gente vê o Oliveira ficando com ciúmes de um outro membro do grupo, que é o Gregorovius, que a gente vai ver várias interações entre eles. O Gregorovius vai ser um personagem bastante importante nessa primeira parte. A gente vai fazer ele quem vai ali incitar ali a história de outros personagens, principalmente da Maga, que vai ter, gente, a história da Maga vai destruir o seu coração em 1 milhão de pedaços, principalmente envolvendo o filho dela, porque a gente vai ter ali uns momentos. A Maga não é casada, mas ela já teve outros relacionamentos antes do Oliveira, e bem, os primeiros, eu não vou falar que são relacionamentos, não, é um negócio bizarro,
Mas ela acaba tendo um filho e ela foi ali com o seu filho, o Rocamadour, passar um tempo ali junto com o Oliveira, e o Oliveira não tá pouco se fudendo pra criança. Então a Maga tem que fazer tudo sozinha, tem que aguentar as pessoas zombando dela, da inocência dela, e, bem, viver nesse ambiente bastante tóxico, bastante complicado. Basicamente, Oliveira taca a Maga pra merda, e a Maga continua com ele, ela é bastante dependente emocional do coitado do Oliveira. A gente vai ver alguns episódios. A gente vai ver os ciúmes do Oliveira quanto ao Gregorovius, e até com outros membros do clube que não tem nada de aparência romântica. No início, inclusive, a gente vê um ciúme dele quando a Maga simplesmente conta para ele que ela foi ali num estabelecimento e a atendente que ficava sempre atendia ela era lésbica e disse que gostava dela. Ela recusou, porque, bem, ela estava com Horácio. A gente vê ele simplesmente ciumento pra caramba, enquanto ele mantém contato extremamente explícito, extremamente picante com outra mulher, que é a Pola, que, bem, também está morrendo. E daí o Horácio usa de justificativa esse negócio de super ternura com a Pola, uma ternura completamente íntima, que a Pola é a ex dele, dizendo que ela, bem, ela vai morrer, e a Maga fica tendo que ficar de boa com isso, porque ela se compadece com a Pola. E não fica explícito o que acontece com a Pola, mas aparentemente ela não morreu, mesmo tendo ali um câncer de mama, numa época ali que era realmente algo muito mais complicado do que é hoje em dia. O Horácio, ele melhora mais pra frente no livro, mas assim, ele continua sendo uma pessoa completamente egocêntrica, é, super prepotente. Então, assim, ele vai ficando uma pessoa menos pior, só que ele negligencia tudo, ele sempre se põe num patamar maior, e ele não odeia as pessoas, só que ele tá sempre tendo que se autoafirmar dessa maneira ridícula. A gente vai ter algumas ocorrências bastante distantes do resto do reino, mas são interessantes, tipo, a gente tem vários, os membros do grupo, que eu vou me lembrar, a gente vai ter o Wong, que ele é um chinês, e ele fugiu ali da China, mas ele tem ali um certo apreço pelo país. E daí tem um pai capítulo bem estranho, que ele vai mostrando fotos de torturas do governo chinês na época, e fala que vai fazer uma tese sobre isso. A gente tem a Babs, que ela é mais o alívio cômico, mais ou menos. Ela é namorada ali de outro membro, que é o Ronald, e ela é bem musical, todo mundo ali é musical, eles escutam jazz principalmente, se acham super intelectuais porque é a moda da época. O Ronald, se eu não me engano, ele é americano, e ele tá toda hora ali fazendo discussões filosóficas, principalmente envolvendo religião com outras pessoas e várias outras obras de psicanálise e psicologia. Daí tem o Gregorovius, que ele é meio que uma incógnita, porque a gente não sabe exatamente de onde ele vem. Nos próprios capítulos ali escreve que ele sempre troca histórias, ele muda a origem dele a todo momento. Mas ele é uma pessoa bem mais confiável e gentil do que o Horácio. Isso acaba causando ali interesse da Maga e outras coisas, mas nunca ali realmente um relacionamento. Tem o Etine, que ele é um artista. Ele é meio dodói da cabeça, mas ele é também bastante inteligente. E ele sim, e o Ronald também defendem as teses dele de direito diferente do Horácio. Também tem o Ossip, que ele é mais caridoso e também bem compadecido com a Magda, ele também, caso ciúmes no Horácio, enfim. Pode chegar um homem perto da Maga, mas ele vai lá e fica fazendo citações explícitas sexuais pra Pola. Enfim, basicamente a gente vai ver se desenrolar essas perambulações do Horácio e da Maga por Paris no geral. E a gente vai ter um episódio bastante trágico, que é o que acaba a parte do lado de cá, e o relacionamento da Maga com o Horácio. Basicamente, o Horácio não quer ficar ali no apartamento que a Maga tem em Paris, tanto pelo espaço, quanto pelo Rocamadour, e tanto pela constante vazio existencial que ele tem que ficar andando por aí a todo momento. Ele sai
ele vaga por Paris, ele vai num show de uma mulher aleatória, ele encontra, daí ele fala gentilmente, enquanto mentalmente critica a arte dela e todas as manifestações artísticas e o ambiente social que ele está a todo momento, como se fosse um juiz, acompanha, acaba tendo os episódios ali em que ela acompanha essa mulher enquanto vaga ali pela madrugada de Paris, enquanto pressente coisas ruins, daí ele volta pro apartamento e daí vai todo mundo do clube lá no apartamento da maga e daí vai acontecer um episódio trágico, tragicíssimo, que vai acabar ali com o relacionamento da maga e do Horácio. E bem, como a gente pode ver tanto nesses capítulos quanto nos prescindíveis, principalmente, a gente vai ver que eles meio que sempre foram feitos um pro outro, só que o ego do Horácio sempre falava mais alto. Isso fudia tudo completamente. Não à toa, a Maga ela cria uma língua para ela mesma, que é o Líglico, acho que é assim que se fala, e ela ensina, entre aspas, o Horácio a falar. Tem alguns capítulos em que isso é citado. A gente também tem outras interações, a gente tem as descrições dos momentos íntimos sexuais dos dois, a gente tem passeios dele, que realmente são momentos ternos, e daí a gente passa para outros momentos em que o Horácio sempre está nesse busca por algo que ninguém sabe o que ele sempre está em busca dessa aceitação de ambientes sociais hiper fodas, hiper intelectuais e sempre botando as pessoas para baixo para se sentir melhor. Junto a isso, a gente vai ter todo o aspecto psicológico da Maga, que ela continua com ele até esses momentos, por conta de muitos episódios de dependência emocional da infância. Não vou dar muitos detalhes, mas ela na infância foi abusada, teve relacionamentos ruins, então isso tudo constrói para ela ficar completamente dependente do Horácio, mas no fim ela acaba largando ele, conta desse episódio que eu não vou contar, porque realmente é algo muito importante, vai ser decisivo para o livro. E basicamente a gente vai ter a separação do Clube das Serpentes por alguns outros ocorridos e esse remorso quanto a esse acontecimento do Horácio com a Maga, principalmente por parte da Babs e do Ossip, que vão ali descer o cacete no Horácio com toda a razão, pelo amor de Deus, o que foi imperdoável. E ele vai acabar se afastando e depois de uma boa temporada, essa temporada maravilhosa que ele teve em Paris, ele vai voltar para a Argentina e vai ser recepcionado pelo amigo dele, que é o Traveler, e a esposa dele, a Thalita. Bem, a gente vai ter todo um tempo ali de meio que trégua desses ambientes ali do Horácio. Ele vai voltar ali para Buenos Aires, vai voltar ali para sua terra natal e vai ali conviver com o Traveler, vai conviver também com a esposa dele, a Thalita, que vai ser uma personagem bastante importante, e também vai conviver com uma outra mulher que ele vai acabar ficando ali. Enfim. O principal ponto aqui da segunda parte, que é do lado de lá, é que o Horácio ele vai negligenciar a todo momento essa falta que ele tem da Maga e do passado dele e vai tentar construir a vida dele sem qualquer remorso, fingindo que tá tudo bem, que ele tá completamente suave com isso, que ele é super inabalável emocionalmente. E bem, vai ser uns desenrolos bastante complicados com ele nesse quesito. A gente vai ter vários capítulos em que são meio que separados, que meio que mostra a dinâmica do Horácio com os outros membros do Clube da Serpente, ali na primeira parte. Vai ter uma parte ali do Etienne, que ele acaba ligando para ele, eles acabam discutindo sobre arte. Tem essa do que eu falei, que era sobre tortura chinesa. Tem do Ronald, que é sobre budismo e paz espiritual. Tem outro do Gregorovius, que vai ser principalmente ali no final, envolvendo a Maga e toda esses problemas que ocorreram entre eles. E, bem, o principal ponto é que também na segunda parte é que o Horácio acha que ele tem ainda o pensamento de que a Maga, depois daquilo, ela se matou. Só que
ele não constrói isso com alguma base lógica, tanto que falam que ela provavelmente mudou, ou voltou para Uruguai, ou foi para outro lugar da França, ou para outro país. Ele simplesmente acha que ela não conseguiria viver sem ele. E fica a todo momento achando que ela se matou e que, bem, tudo não foi culpa dele. Mano, é bizarro esse arrombado. É muito importante você ler os imprescindíveis, os capítulos imprescindíveis. Primeiro que a gente tem muitas explicações filosóficas sobre alguns pensamentos de alguns personagens. A gente tem uns escritos que vão ser muito importantes se você tem uma figura bastante recorrente, influente nesse livro, que é o Morelli, que vai ser meio escritor e filósofo, que vai ter vários escritos que vão justificar acontecimentos ali, e dentre outros ali textos jornalísticos e poesias e outras coisas que vão explicar, vão fazer esses links entre algumas partes ou explicação de outras. E também algumas coisas imprescindíveis, é que a gente vai ter interações únicas que não tem nos normais, como por exemplo, interações entre o Horácio e a Pola, por exemplo. Vai ter também umas justificativas de personagens e coisas ali que não são exatamente necessárias para você entender os personagens, mas que agregam bastante no resultado final da leitura do livro. Já vamos ter um link muito interessante que é no início, porque no início do livro a gente vê o Horácio Horácio em Paris, e ele está procurando a Maga, ele não sabe onde ela está. E bem, digamos que ali nos prescindíveis e na segunda parte do livro, Horácio também está procurando a Maga. E o início deste livro é um dos melhores inícios de livro que você vai ver na sua vida. Escute. Encontraria a Maga, tantas vezes tinha bastado aparecer, vindo da Rua de Seine, no arco que dá para o Quai de Conte. E assim que a luz cinza e oliva que flutuou sobre o rio me deixava distinguir as formas, sua silhueta delgada aparecia na Pont des Arts, às vezes andando de um lado para o outro, às vezes debruçada na balaustrada de ferro, inclinada sobre a água. E era tão natural atravessar a rua, subir os degraus, entrar na cintura delgada da ponte e me aproximar da Maga, que sorria sem surpresa, convencida como eu de que um encontro casual era a coisa menos casual em nossas vidas, e que as pessoas que marcam encontros exatos são as mesmas que precisam de papel pautado para escrever, ou que apertam de baixo para cima o tubo de pasta de dentes. Daí um pouco depois, lá embaixo, tem uma das frases mais famosas do livro que eu adoro, né? Andávamos sem nos procurar, mal sabendo que andávamos só para nos encontrar. E daí logo depois tem um leitmotiv fortíssimo pro resto do livro. Ó Maga, em cada mulher parecida com você se acumulava uma espécie de silêncio ensurdecedor, uma pausa cortante e cristalina que acabava por murchar tristemente, como um guarda-chuva molhado que se fecha. Isso mesmo, um guarda-chuva, Maga. Talvez se lembre daquele guarda-chuva velho que sacrificamos num barranco de parque monstruar, num entardecer gelado de março. A principal coisa que vai mover esse livro, então, vai ser essa dualidade entre a inteligência e a ignorância geral, tanto da Maga quanto de outras pessoas, do Oliveira e a relação dele com outras pessoas. E basicamente a gente vai ter o que é o leitmotiv mais forte do livro, que é o título do livro, O Jogo da Amarelinha. A Amarelinha é algo que vai ser uma figura muito recorrente no livro. Vai ser basicamente uma entidade que, em diversos momentos inesperados, ela vai aparecer. E, bem, não sei se você já jogou Amarelinha, mas basicamente o jogo é o seguinte: você tá ali, tem o tabuleiro da Amarelinha, e você tem que jogar pedra. E daí, basicamente, o objetivo é que você vai pulando certinho até onde caiu essa pedra, e você vai ter que chegar até a última casa, que é, vejam só, o céu ou o paraíso. E a todo momento, o Horácio ele tá falando sobre encontrar algo além, sobre quebrar a literatura, entender nas entrelinhas e construir um lugar melhor, mesmo ele sendo bastante egoísta. E, bem, a gente vê que também nas principais partes ele conversa sobre essa busca intelectual interminável do Oliveira, ou a Maga. Ele fala também sobre um conceito judaico, que é o kibbutz, né, que seria uma comunidade autossustentável bastante pacífica. E bem, o que mais seria autossustentável e pacífico
o céu do jogo da amarelinha. E daí, principalmente no final ali do livro, no geral, tanto no final do livro e no final da segunda parte, do lado de lá, a gente vai ter uma aparição bem forte, bastante completamente explícita desse ideal do jogo da amarelinha nesse contexto do livro. O negócio do ego do Oliveira, a gente vai ver isso praticamente manifestado absurdamente quando começa ali a parte do lado de lá e ele volta para a Argentina, porque ele vai ali interagir com o Traveler, que tem ali um leitmotiv bem interessante, que é o nome dele, que é Traveler em inglês, viajante. E bem, ele nunca saiu da Argentina, ele nunca de fato viajou o mundo, e a gente vai ver que o Traveler e o Oliveira, eles são muito parecidos, eles não tanto pelo Oliveira, mas mais pelo Trevor, que admite que os dois são muito parecidos. Então a gente tem esse mecanismo, essa comparação de que talvez se o Oliveira não tivesse viajado, se ele não tivesse buscado por outros lugares de forma convicta, se ele não tivesse se aprofundado tanto na intelectualidade por esse tanto tempo, ele poderia ser igual ali o Trevor, que ele não é uma pessoa infeliz, só que uma pessoa ali que está sempre transitando entre empregos, tem um bom relacionamento, e sim, daí tem coisas tanto que o Oliveira acaba por inconscientemente, sem admitir, invejar do Traveler, e vice-versa, o Traveler invejar coisas que o Oliveira aparentemente possui. Algo que às vezes reduz um pouco a pena do Horácio, que às vezes a gente tem alguns capítulos muito de fluxo de consciência dele, que a gente vê às vezes as inseguranças dele, também realmente como ele é uma pessoa às vezes ele tá sempre escondendo o que ele de fato sente. Daí tem um capítulo que é não muito depois que a maga deixa ele e daí ele fica numa praça ali, ele escuta uma mulher aleatória cantando uma música que a maga sempre cantava. E daí ele tá sempre nesse negócio do kibutz, do desejo e do paraíso. Ele fica pensando como que ele se cura desses sentimentos de vazio que ele tem. Ele lembra do Heráclito, você não conhece, filósofo ali que como posso dizer, se encheu de merda para se curar de hidropsia. Ele fica o capítulo inteiro enquanto ele é agredido por um clochard, né, um guardinha ali da França, é posto num camburão pensando se ele não se encheria de merda para se curar das angústias dele. Tanto é no capítulo a gente vê nesses capítulos mais do próprio Horácio, ele tentando ali interagir com as pessoas, como eu disse, sempre tem o ego dele ecoando na cabeça dele, enquanto ele tenta ali se interagir com as pessoas, formar laços, e daí sempre que tem alguma ocorrência social um pouco humilhante, ele começa a falar mais alto ego, ele foge. Enquanto isso, ele faz umas coisas extremamente absurdas e sem sentido, mais pro final do livro, que é até irônico, porque a gente tem ali as interações do Traveler, da Thalita e do Horácio, que no início o Traveler e a Thalita estão trabalhando em um circo, e até depois o Horácio acaba entrando nesse ramo, que é engraçado até porque o Traveler é super inteligente, a Thalita é super ali formada ali em farmácia, farmacêutica, que é irônico, dado a relação que o Horácio vai ter, relacionamento deles dois linkado com a maga, e a ocorrência ali da maga no final da primeira parte. E, bem, o Traveler é uma pessoa super inteligente, os dois eles estão trabalhando num circo, é bastante irônico, e mais irônico ainda é no final, porque eles acabam trocando de trabalho, saindo do circo e decidem trabalhar virando donos de um hospital psiquiátrico. Bem irônico, e daí a gente tem todo esse desenrolar do ambiente. Eles acabam cuidando das pessoas doentes mentais. A gente tem o Oliveira no meio, que é uma pessoa super inteligente, mas que tá ali batendo pino nesse lugar. Não à toa ali, eu não vou lembrar agora exatamente o capítulo, mas ali, logo depois que eles. É um exemplo ali dos links que os capítulos imprescindíveis fazem fazem aos obrigatórios. Que basicamente depois que a Thalita e o
e o Traveler adquirem ali os direitos do hospital psiquiátrico, logo depois tem um artigo jornalístico sobre os malefícios de se trancar animais de estimação em gaiolas e também fala sobre tráfico de animais pelo mundo. Coincidência? Eu acho que não. Vai ter muitas interações do Horácio com os loucos do hospício que eles estão ali tomando conta. E bem, é tão estranho que os loucos eles não são nem chamados pelos nomes, eles são chamados pelo número das portas deles. E a gente vê as interações do Horácio com os loucos, e os loucos parecem mais sãos do que o Horácio. Tenho certeza que as pessoas vão achar mesmo, se for ler esse livro, que o Horácio estava mais insano do que as pessoas do hospício. Outro leitmotiv, o Horácio, ele acaba escutando o apelido que a Thalita dá para o Traveler, que é Manu. E bem, isso é meio que um apelido íntimo entre a Thalita e o Traveler, e o Horácio acaba aderindo a esse apelido. E o Trevor pede para que ele não chame ele assim, porque é um negócio entre ele e a Thalita, e ele ignora e chama do mesmo jeito. Então a gente tem muitas camadas desse negócio, desse entremeio do Oliveira entre a Thalita e o Traveler, e também das comparações entre o Traveler e o Oliveira. Só um pouquinho sobre o final da primeira parte, a gente vê o Horácio com essa mulher aleatória chamada Emanuele, que eles simplesmente não é aleatório, né? Eles têm uma relação ali. E ele dá conselhos amorosos para essa mulher que está ali desiludida com o ficante. O Horácio. O Horácio cometeu uma coisa terrível com a maga e o seu filho. Estava dando conselhos amorosos. Mas enfim, a gente tem o final do capítulo 36 que é interessantíssimo. Eu não vou ler as primeiras partes ali, porque é um pouco pesado, mas enfim. O Horácio dentro do camburão da polícia, tá? Tudo ia tão bem, tudo chegando à sua hora. O jogo da amarelinha e o caleidoscópio. O pequeno pederasta olhando e olhando. Oh, Jô, não estou vendo nada. Mais luz, Jô. Emborcado no banco, Horácio saudou o obscuro. A cabeça do obscuro assomando da pirâmide de bosta com 2 olhos que eram estrelas verdes. Patterns pretty as can be. O obscuro tinha razão. Um caminho até o kibutz. Talvez o único caminho até o kibutz. Aquilo não podia ser o mundo. As pessoas seguravam o caleidoscópio pelo lado errado. Então era preciso virá-lo com a ajuda de Emanuele, e de Pola, e de Paris, e da Maga, e de Rocamador. Atirar-se no chão com Emanuele, e dali começar a olhar, e partir da montanha de bosta. Olhar o mundo pelo olho do cu. And you see patterns pretty as can be. A pedrinha tinha que passar pelo olho do cu, enfiada a pontapés pela ponta do sapato, da terra ao céu. As casas estariam abertas. O labirinto se desenrolaria como uma corda de relógio, arrebentada, fazendo partir-se em 1000 pedaços. O tempo dos empregados, e pelo ranho e pelo sêmen e pelo cheiro de Emanuele, e a bosta do obscuro tomaria o caminho e levaria ao quibutz do desejo. Já não subir ao céu, subir, palavra hipócrita, céu, flatus votis, e sim avançar a passos de homem por uma terra de homens na direção do kibutz, ao longe, mas no mesmo plano, como o céu estava no mesmo plano que a terra, na calçada suja das brincadeiras. Que um dia talvez se entrasse no mundo onde dizer céu não seria um trapo manchado de graxa, e um dia alguém veria a verdadeira figura do mundo, patterns pretty as can be, e talvez, empurrando a pedrinha, acabasse por entrar no kibutz. Ainda tem 2 capítulos prescindíveis seguidos que são postos aqui no tabuleiro, que logo depois de um prescindível em que aparentemente é o Oliveira descrevendo uma relação dele com a Pola, aí logo em seguida tem um lamento dele envolvendo a Maga. Enquanto ele está com a Pola, lógico, né? Tinha que ser. Mais especificamente nesse trecho aqui, ó, da Pola e do Horácio. Agora percebia que nos momentos mais altos do desejo não tinha sabido meter a cabeça na crista da onda e passar através do fragor fabuloso do sangue. Amar a maga havia sido como que um rito do qual já não se espera a iluminação. Palavras e atos haviam se sucedido como uma inventiva monotonia, uma dança de tarântulas sobre um chão enluarado, uma viscosa e prolongada manipulação de ecos. E o tempo todo ele havia esperado naquela alegre embriaguez algo como um despertar, em vez um ver melhor o que cercava, fossem os papéis pintados dos hotéis, fossem as razões de qualquer um de seus atos,
sem querer compreender que limitar-se à espera abolia toda a possibilidade real, como se antecipadamente se condenasse a um presente estreito e insignificante. Tinha passado da maga para pô-la num só ato, sem ofender a maga e nem se ofender, sem dar-se ao trabalho de acariciar a rosada orelha de pô-la com o nome excitante na maga. Fracassar em pô-la era a repetição de inúmeros fracassos, um jogo que se perde no fim, mas que foi belo jogar, enquanto que da maga começava a retirar-se ressentido, de consciência pesada e com um cigarro cheirando a madrugada no canto da boca. Por isso levou a pô-la ao mesmo hotel da Rue Valette. Encontraram a mesma velha que os cumprimentou com indulgência, que mais se poderia fazer naquele tempo horroroso. O lugar continuava com um jeito largado, cheirando a sopa, mas tinham limpado a mancha azul do tapete e havia lugar para novas manchas. Ainda não satisfeito de propriamente ter admitido que trocou a maga pela pola rapidamente, sem nem sentir, entre aspas, né? Ele disse que ficou sentido, ele ainda trocou a pola depois pela Gekrepten, né? Quando ele retorna ali para a Argentina. É bem interessante notar, eu fiz aí, não faz um pouco tempo, aí, o vídeo da peça Exílios, do James Joyce. Esse livro vai também falar bastante sobre o exílio, né? Essa coisa ali do, principalmente, muito como ali na América Latina, ali no mais para metade do século XX, dessas pessoas ali indo para a Europa, indo buscar uma nova vida e, bem, ainda ligados às suas raízes, só que aplicando toda a estética e cultura ali europeias dentro de seus trabalhos. O Cortázar, no livro em si, ele tenta fazer outra coisa, né? Ele tenta ali junto com o bom latino, junto com o Garcia Marques, Juan Rulfo, entre outros nomes, a Isabel Allende também, criar a própria identidade ali moderna ali dos países latinos. E também tem um negócio, né, de passa esse tempo no exílio e acha que vai ser algo muito fácil voltar para o país de origem, mas na verdade não é, né? Apesar do Oliveira não ter tantos problemas ali nesse quesito, ele volta e se sente ali um pouco deslocado na questão tanto política quanto até coisas mais banais como futebol. Ele comenta sobre Boca Juniors e outras coisas. Principalmente ali, ele esperava que o Traveler ficasse diferente dele, só que bem, meio que teve o efeito oposto. Eles, aparentemente, com esse tempo em que ficaram longe, os dois ficaram cada vez mais parecidos. O Traveler mais parecido com o Oliveira, ou o Oliveira mais parecido com o Traveler. Enfim, acho que os dois, independente de qual seja, dá no mesmo resultado. Tem aqui na parte final da edição da Companhia das Letras, aqui que tem as cartas do Cortázar para outras pessoas ali, mostrando mais ou menos como é que foi o processo para escrever o livro, e também alguns ensaios de outros escritores, que tem uma carta muito interessante sobre essa parte do Oliveira, que assim, ele escreve: também creio que o senhor tem razão quando analisa a atitude amorosa de Oliveira. Mas claro que a maga não é uma mulher. O homem que procura numa mulher o que o Horácio parece procurar, automaticamente a inviabiliza, a destrói como mulher. As catástrofes físicas e morais subsequentes são um acontecimento fatal e irremediável. Além do mais, Horácio sabe disso, e por isso seus diálogos com a maga têm o tempo todo uma ironia amarga, um sabor de coisa morta. Mas ao mesmo tempo, por Horácio ser um grande infeliz, no duplo sentido que damos à palavra na Argentina, está apaixonado por essa mulher que ele transformou num fantasma. Horácio usa a maga como se fosse um instrumento em sua tentativa de salto absoluto. Qualquer um que tenha tido a menor relação com as mulheres está cansado de saber que esse é o único uso condenado ao fracasso absoluto. A mulher pode despertar em nós o sentimento e a nostalgia do absoluto, mas ao mesmo tempo nos retém na relatividade com uma energia quase feroz. Pedir-lhe que salte conosco é provocar a dupla catástrofe. Horácio pede isso a seu modo. A maga responde também a seu modo. O monstruoso paradoxo do amor é que, como se diz por aí, é doador de ser, enriquece ontologicamente, mas ao mesmo tempo reclama por um rique tenant, encarniçado. Prefere a existência à essência. Quanto aos acontecimentos subsequentes que ele diz na carta serem fatais e irremediáveis, é quase isso mesmo, tanto pelo que acontece que, bem, eu decidi que eu vou contar mesmo assim, então, spoilers daqui pra frente, mas enfim, realmente são acontecimentos fatais, porque, bem, o Oliveira começa a fazer cada loucura a partir de certos momentos que nem parece que está extrapolando, realmente, chegou no absurdo mesmo. Antes de comentar um pouco mais a respeito das outras partes, vai ser spoiler, então se você não quer saber, melhor que você saia do vídeo, mas
É também interessante dizer que não é só o negócio da estrutura diferente que o Cortázar propõe no livro, que é a parte mais desafiadora do livro. Também ele vai levar a prosa poética dele no talo, então é bom que você esteja ali calejado, caso leia outras coisas do Cortázar antes, para você ter uma ideia, tipo, pode ler O Bestiário, que tem vídeo aqui no canal. O romance anterior dele talvez seja a melhor forma de você conhecer melhor o estilo que vai ser empregado aqui, que é os prêmios. Acho até que tem uma edição nova pela Companhia das Letras também, ali, parecida com a nova que é do Bestiário, que eu fiz vídeo aqui no canal. Mas também tem vários outros. Principalmente vai ser praticamente tudo contos. Mas se você encontrar os outros poucos romances que tem antes, talvez só ajude. Mas também tem várias outras coisas que vai ter aqui. Porque o Cortázar próprio vai usar outros métodos, como eu falei, poesia, cortes, ensaio. Também vai ter outras coisas. Tem, sei lá, um capítulo em que cada linha é uma pessoa que fala e vai alternando, enfim. Tem vários outros experimentalismos que é bom você estar atento para a leitura. Bem, o que é o acontecimento ali que vai separar a Maga e o Oliveira basicamente vai ser a morte do filho da Maga em uma noite, basicamente. Esse dia em que o Oliveira ali decide sair do apartamento da Maga sem uma explicação muito clara, ele simplesmente só não consegue ficar ali no mesmo espaço que a Maga e dividir o espaço com a Maga e o Ragamador. E então ele simplesmente sai por aí andando pelas ruas de Paris. Daí vai ter um acontecimento. Primeiro que vai ver um idoso atropelado, que parece um indigente, só que depois a gente descobre que esse é nada mais nada menos que o Morelli, né? O escritor que eles tanto citam e tá toda hora nos capítulos prescindíveis aparecendo ensaios, e daí depois vai ter uma interação entre o Oliveira e o Morelli. No caso, vai ser ele e o Ettini conversando com o Morelli, que depois eles vão ter acesso mais ou menos à obra desse escritor e vai ser bem nessa reunião última do clube em que o Horácio vai se separar de todo mundo. Mas essa noite o Horácio acaba, eu falei, indo ali no show de uma artista, PT Trepar, e ele, bem, vê uma pessoa que acaba não é que é exatamente fracassada, mas não tem o alcance que deseja, tá toda hora sofrendo pressão por esse mundo da fama, ou no caso dos produtores, esqueci o nome, agentes no geral, o agente dela tem que ali vai usurpando, tentando tirar dinheiro dela, e enfim, tem várias coisas. E a gente vai ter essas interações entre o Oliveira e esta artista, essa pianista, mais especificamente. E bem, você pode perceber, vai ser bem nítido que essa BT trepar vai ecoar bastante ali depois da história, quanto a visão da arte quanto ao que o Oliveira acredita. E bem, como eu disse, é uma grande coxa de retalhos de vários outros pensadores, mas ele vai ver ali essa artista, vai acompanhar ela, e bem, você pode perceber que se o Oliveira realmente fosse atrás de um ofício, ele seria mais ou menos igual a ela. Ele fica se pondo num patamar acima e também acaba tendo um momento que eles acontece um vexame ali no meio, ela fica trancada para fora, ele tenta ser gentil, só que o ego dele fala no ouvido e ele se sente incomodado com é bem nítido e como se sente incomodado com as similaridades que os dois têm. E bem, depois desse ocorrido e depois de um monte de briga, ele volta ali pro apartamento da Maga e daí tá todo o grupo, todo o clube das serpentes está ali no apartamento da Maga. E desde já o Hakamador estava com uma febre e por conta de um acontecimento da Maga no hospital, ela fica com receio de levar o Hakamador para esse hospital e ela tenta cuidar dele enquanto tenta manejar, cuidar de todo mundo, enquanto tenta cuidar das epifanias do Oliveira. E bem, acaba que todo mundo percebe que a criança não tá bem. E a Maga fica tão preocupada com todo mundo, tentando manter a aparência, tentando cuidar do vizinho que bate em cima, o Oliveira discutindo com todo mundo, que ela não percebe. E daí todo mundo fica pensando, fica omitindo ali, tentando disfarçar que tá dando merda. E bem, daí a Maga vê e
dá um negócio gigante. Daí depois disso, o Oliveira tem a cara de pau de nem sequer ir no enterro da criança. Filha da puta. Daí todo mundo fica cobrando ele, tenta não ser rude, mas é óbvio que todo mundo tá furioso com ele. Ele completamente omisso e a maga vai embora. Inclusive, num capítulo, a gente vê uma carta da maga ao Rocamador que ela escreveu e pretendia que, bem, quando ele crescesse, ela lesse a carta. E, gente, essa carta aqui é, assim, vai destruir o seu coração em 1 bilhão de pedaços. Eu vou ler um trecho dela aqui pra vocês, que é mais ou menos o final da carta, né? Eu não teria como ficar com você, mesmo com você sendo tão pequeno. Você não ia caber em nenhum lugar, ia ficar batendo contra as paredes. Quando eu penso nisso, me põe a chorar. Horácio não entende, acha que eu sou má, que estou errada em não ficar com você. Embora eu saiba que ele não aguentaria você por muito tempo. Aqui ninguém se aguenta por muito tempo, nem mesmo você e eu. Preciso viver lutando uns com os outros. É a lei. É a única maneira que vale a pena, mas dói. O camador, e é sujo e amargo. Você não ia gostar. Você que às vezes vê os cordeirinhos no campo, que ouve os passarinhos pousados nos cataventos dos telhados das casas. Horácio diz que eu sou uma sentimental, diz que eu sou materialista, diz que eu sou um monte de coisas, porque não quero ficar com você. Ou porque quero ficar, porque desisto, porque quero ir visitar você, porque de repente vejo que não posso ir. Porque eu sou capaz de caminhar 1 hora debaixo da chuva se em algum bairro que eu não conheço. Haverá uma sessão de Potemkin e é preciso ir assistir, nem que o mundo caia, o camador. Porque o mundo não tem importância se a gente não tiver forças para continuar escolhendo o que é verdadeiro. Se a gente se organiza como se fosse uma gaveta da cômoda e põe você de um lado, o domingo do outro, o amor de mãe, o brinquedo novo, a Gare Montparnasse, o trem, a visita que é preciso fazer. Fico sem vontade de ir, reclamador, e você sabe que tudo bem e não fica triste. Horácio tem razão, às vezes não me importo nem um pouco com você e acho que um dia você vai me agradecer por isso. Quando entender, quando vir que valia a pena eu ser como eu sou. Mas eu choro mesmo assim, reclamador. Escrevo esta carta para você porque não sei, porque vai ver eu estou enganado, porque vai ver eu sou ruim ou estou doente, ou só um pouco idiota. Eu sou só um pouco idiota, não muito, um pouco. Mas isso é terrível. A mera ideia já me dá cólicas. Estou com os dedos dos pés completamente virados para dentro. Eu vou arrebentar os sapatos se não tirar os pés de dentro deles. E amo tanto você, reclamador. Bebê reclamador. Dentinho de alho. Amo tanto você. Nariz de açúcar, arvorezinha, cavalinho de brinquedo. É interessante no comentário da própria Maga que ela diz que, bem, nem só ela ali tem muitos problemas envolvendo todas as coisas e, bem, ninguém se aguenta ali, nem mesmo ela com o filho, nem o Horácio com o Amador, e principalmente o pessoal do clube. E, bem, a gente vê que é mais o ódio, ou talvez seja mesmo o desgosto entre eles que mantém eles unidos, mas, assim, o Horácio assim, passa a régua de arrombadice. E realmente, não tem como todo mundo ali se aguentar, porque todo mundo tem. Cada membro do grupo tem seus caprichos, tem que ser atendidos, e todo mundo ali se desgosta praticamente. Inclusive, um exemplo ali, mais um de leitmotivs desses capítulos prescindíveis. Logo depois desse capítulo que acontece a morte do Rocamador, o tabuleiro ordena que você vá para o capítulo 130, que é basicamente uma reportagem que fala ali sobre os riscos de um fecho que, pelo menos as crianças pequenas, acaba grudando no Bilal e acaba causando ali acidentes. Só que, bem, isso tem gente aí que diz que isso pode ter sido a causa da morte do garoto, ali do Rocamador, mas eu acredito que seja mais ali o negócio de mostrar como os cuidados adequados para uma criança que, bem, acaba que ninguém do clube acabou tendo com o Rocamador. E, bem, a partir disso é que se separou os dois núcleos principais da história, que é o lado de cá e o lado de lá, e acaba tendo, eles falam sobre o Morelli, eles acabam indo lá na casa dele, depois que o Horácio e o Ottini vem ele lá no hospital, e daí acaba tendo uma briga entre todo mundo, e o Horácio separa e volta ali pra Argentina, e vai acontecer todos os acontecimentos ali subsequentes do livro. Então é interessante esse negócio, né? Tem 2 núcleos do livro, e chamam esse livro aqui de o livro das histórias infinitas. E bem, a partir desses 2 núcleos a gente vê o surgimento de núcleos menores, dentro desses núcleos menores surgem núcleos ainda menores de histórias específicas.
Sim, acho que você já deve ter visto um gráfico de função, sabe? Que são aqueles gráficos em que tem dois círculos ou mais, eles se unem assim, mais ou menos assim, daí tem uma parte separada, daí tem uma junção entre mais de um, ou entre dois aqui, ou uma junção dos quatro, de dois em de dois. Eu diria que o jogo da amarelinha é mais ou menos isso, né? O que é até interessante se for falar dessa comparação, considerando o título e todo o simbolismo e o formato mesmo do jogo da amarelinha, né? São quadrados e círculos ali que tem suas próprias casas e às vezes até estão interligados. Pois bem, na parte do lado de lá, como eu já tinha comentado, vai ter os episódios do Traveler e do Traveler, Thalita e Horácio. Uma coisa de se notar, basicamente, é que meio que a única coisa que acaba restando no Oliveira ali do seu exílio em Paris é esse fantasma da maga que persegue ele a todo momento. De resto, praticamente tudo é evaporado. Não existe mais. A gente não tem mais notícias da maga, só que a maga é uma figura recorrente. Quando a gente vê o trajeto do Oliveira para chegar na Argentina, ele confunde uma mulher ali no porto, e daí vai ter o link da Thalita com a maga, que eu vou falar um pouco mais. Mas a única coisa que resta é justamente a coisa que de fato foi voluntariamente embora da vida dele. Enquanto o resto, basicamente, não tem mais notícias de ninguém do clube, nem ninguém que ele conheceu em Paris. E acaba só restando ali o que tem na Argentina. Então, basicamente, tem essa inversão, né? Porque o Oliveira foi primeiro para a Argentina e abandonou tudo na Argentina. E depois ele fez o contrário, depois de seu exílio voluntário. Bem, nós vamos ter algumas desventuras do Horácio com o Trevor, mas principalmente a gente vai ter discussões sobre política, filosofia, como já tinha na primeira parte. A gente vai entrar numa espiral muito grande dentro do próprio Oliveira. Então a gente vai entrar basicamente num fluxo de consciência muito forte do Oliveira, que é intermediado por esses personagens agora, ali na Argentina, em Buenos Aires. Mas a gente basicamente entra numa narrativa a lá Dom Casmurro. A gente vai ter uma narrativa onde a gente só tem praticamente o ponto de vista de um personagem. Às vezes a gente tem do Trevor, mas é quase predominantemente o Oliveira, de alguém completamente egoísta, prepotente e ciumento. Então realmente não dá para sair confiando em tudo que Oliveira disser, por mais lúcido, não sei se posso dizer essa palavra, por mais sensato que seja algo que ele fale, não se pode ficar dando ouvidos a ele nessa segunda parte, praticamente. Que bem, a gente, principalmente no final de Explícito, a gente fica se perguntando se a sanidade dele ainda está intacta. Se é que algum dia esteve. A gente vai ter um episódio que acho maravilhoso, é um episódio talvez um dos mais absurdos do livro, mas é basicamente que tá numa madrugada e o Oliveira ele quer uns pregos para martelar umas tábuas e um pouco de erva mate. E daí ele pede isso pro Trevor e ele fala, eu posso simplesmente sair da minha casa, porque eles estão assim, dois prédios assim. Ele pode subir do apartamento do Oliveira e entregar. Só que daí ele faz todo um rolo, ele simplesmente constrói uma ponte para conectar as duas janelas e manda a Thalita entregar o negócio. Então, assim, aquela parte de os atos subsequentes do Oliveira são fatais e irremediáveis, é nesse nível assim que o cara tá completamente insano. E o Trevor não sabe porquê, mas ele vai na mesma. Eles dividem a mesma sinapse cerebral. Daí tem muito esse episódio onde o Oliver ele reflete sobre muitas coisas, enquanto conversa com o Oliver, com o Trevor. Daí tá a Thalita, né, quase caindo de um prédio enquanto vai entregar o negócio pra ela, pra ele no caso. E daí ele fica pensando como ele confundiu a Thalita com a maga, e daí vai começar uma puta de uma complicação entre o Trevor e o nosso querido Oliveira. Basicamente a gente vê que a obsessão dele pela maga começa a ficar mais absurda, enquanto ele acredita de pé junto que ela se matou depois da morte do Rocambador. A gente tem uns momentos mais humanos do Oliveira, tipo, ele falando um pouco mais francamente com o Traveler, ou sei lá, com um gato, mas assim, ele é um personagem completamente não confiável em todos os sentidos. A gente tem as aventuras principalmente deles no circo, que é bem irônico, como falei, né?
Traveler, nome viajante, ele nunca saiu ali da Argentina e tá no circo. Ele é uma pessoa super inteligente, mas tá dando palco e sendo ali um palhaço para outras pessoas. E daí, basicamente, o que importa é mais pro final, em que eles adquirem ali propriedade de um hospício e ele e a Thalita se tornam donos. O Trevor age mais ali na administração e a Thalita também. Ela é uma farmacêutica, então ela sabe ali como lidar medicamente com os pacientes ali, o pessoal do hospício. Daí vai ter dos últimos episódios do livro, em que o Oliveira ele vai ali estar numa noite em que episódios anteriores ele já estava olhando um jogo da amarelinha que tinha sido feito ali num terreno, na parte baldia ali do terreno, e pensando muito sobre o jogo da amarelinha. Ele vê ela numa noite a figura vindo, ele confunde com a maga e de novo é a Thalita. Inclusive nesses episódios a gente vê o nome falando em que ele se refere à maga como a Thalita e vai trocando os nomes várias vezes. Daí o que já estava sendo esperado pelo Traveler antes, eles acabam tendo ali uns momentos, eles descem num porão para pegar umas coisas e eles se beijam. Daí o Oliveira simplesmente tem uma epifania e uma insanidade. A gente pensa que ele traiu o Traveler, a faceta dele. Então ele decide que só uma das facetas podem viver. Então ele simplesmente se tranca no quarto dele, ele faz uma arapuca gigante, cheio de armadilhas, para quando o Trevor entrar no quarto dele ele morresse, mas o Trevor não morre, daí ele vai na janela. E daí ele se ameaça jogar da janela e cair justamente na casa do céu do jogo da amarelinha que está ali no terreno. Daí tem essa inversão, né? Que tá todo momento o Oliveira acha que a maga se matou, que ela não aguentaria viver sem ele e sem o Rocamadour. E daí no fim, quem voluntariamente vai atrás desse final bizonho é o próprio Oliveira. Daí vira uma tragédia romântica, né? O Shakespeare vai morrer, vai se juntar com a maga e vai resolver todos os problemas. E daí deixar a Thalita pro Trevor, ele vai voltar pra maga. Só que daí a gente não sabe se a maga tá viva ou não. E no fim ele acaba desistindo. E daí tem o último trecho dos capítulos imprescindíveis, que é o final. Depois tem um dos prescindíveis, que ali meio que complemento final. Assim, maravilhoso. Só escutem os últimos parágrafos. Ai, ai, disse Oliveira, balançando na janela. E eu achava que as farmacêuticas eram tão educadas. Viu só? Disse Trevor. Ela estava gloriosa. Sacrificou por mim, disse Oliveira. A outra não vai perdoá-la nem no leito de morte. Que diferença faz para mim, disse Thalita. Vou corações fresquinhos, vê se tem cabimento. E o overreiro, então, disse Trevor. Livros em francês, tio. Só faltou tentar enganar você com uma banana. O que me surpreendeu foi você não ter mandado todos a merda. Era assim, incrível como a harmonia durava. Não havia palavras para retribuir a bondade daqueles dois lá embaixo. Olhando para ele e falando com ele de dentro do jogo da amarelinha. Porque Thalita estava, sem perceber, parada na casa 3. Trevor estava com um pé na 6. De modo que a única coisa que ele podia fazer era mover um pouco a mão direita numa saudação tímida e ficar olhando para a maga, para Manu, e dizendo para si mesmo que no fim das contas existia algum encontro. Embora ele não pudesse durar mais que aquele instante terrivelmente doce no qual a melhor coisa a se fazer, sem dúvida alguma, era inclinar-se um pouquinho para fora e deixar-se ir. Paft, acabou-se. E nos últimos prescindíveis que vão ali vão vir depois deste último capítulo, a gente vê de vários ângulos o Oliveira, em tese doente, sendo tratado por todo mundo. Pela Gekrepten, né, que é a namorada ficante dele ali na Argentina, pelo Trevor, pelo outro funcionário ali do hospício, que eles estão trabalhando, e pela Thalita, né, que também continua com a confusão dele falar maga em vez de Thalita. Só que o ponto é que daí, no final, a gente não sabe onde, não tem uma âncora física de onde ele está. E aí tem uma coisa que confunde ali no tabuleiro oficial do Cortázar, porque ele diz para você ir no capítulo 131
você ir depois para o 58 e voltar para o 131. Então, o que dá para entender é que a gente tem uma parte conversa sobre religião do Trevor e é sobre se tornarem ali funcionários de uma igreja, entre o Trevor e o Oliveira. Então já tem esse negócio do Trevor mudar de trabalho de novo. Depois volta por um tratamento ali do Overhead, né? Funcionário do hospício da Thalita com ele. E depois você volta para essa parte. O que quer dizer que dá para dizer que é uma espécie de ciclo em que o Oliveira está sendo tratado pelas pessoas. Inclusive essa conversa sobre virar parte de uma igreja também é bem interessante, já dá para fazer um link com Paraíso também, que o Oliveira está sempre buscando. Até reencarnação, se você forçar bastante, assim. Mas dá pra dizer que, bem, o Oliveira não tá muito bem da cabeça, ele tá tendo que, replicadamente, sendo curado enquanto ele está vivo. Ele continua com as suas obsessões, só que com todo mundo em volta cuidando dele. Ou pelo menos tentando, né? Porque, assim, esse cara também ainda não se ajuda. Mas bem, esse livro aqui, ele é muito aberto, ele tem tanto o final concreto dos capítulos imprescindíveis, quanto esse final vindo dos imprescindíveis, eles são muito abertos. Você pode também deduzir que talvez o Horácio realmente tenha se jogado, se matado no fim, ou que ele realmente tenha permanecido ali. Também tem gente que diz que até que essa parte de cuidado é um purgatório. Enfim, tem muitas interpretações, ou acho que todas, dependendo do ponto de vista, são válidas. Mas enfim, esse livro aqui é maravilhoso em todos os sentidos. E simplesmente abre a sua mente quanto ao que é escrever um livro, ou melhor, como o próprio diz, de que serve um escritor se não for para destruir a literatura. Frase do próprio livro aqui. Enfim, é um livro sensacional, claramente é um livro muito difícil, vai te exigir bastante tempo, paciência. Então, assim, esteja preparado para essa experiência, mas também é muito bom que às vezes você não vem preparado para esse livro e você releia, porque realmente uma das maiores graças desse livro é você reler ele e buscar outras formas de ler ele. Ele instiga essa curiosidade de você voltar todo do começo e seguir outro caminho. É quase como um videogame com vários finais. Você monta o seu próprio quebra-cabeça. Isso é simplesmente genial. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Foi uma das melhores releituras e leituras, porque foi quase um livro inteiro novo você lê na ordem oficial. E eu pretendo reler muitas mais vezes e talvez experimentar ali outros tabuleiros, outras formas, outros finais. Enfim, leiam este livro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso. Valeu, beijos, até mais. Tchau.